Muito bom dia, bem-vindos a mais um Café com o Edu. Hoje é terça-feira, né? Religiosamente. São dia 24 de abril de 2018. Aqui estamos ao som de uma música francesa aí, Fê, pra sua homenagem, tá? Faço a mínima ideia de como é que pronuncia o nome da música, então vocês vão escutar aqui, qualquer coisa eu escrevo depois no chat aqui, caso você queira saber o nome da música e a cantora. A cantora é Émilie Claire Barlow, tá? É por aí. Agora o nome da música não tenho a mínima condição de pronunciar. Mas é maravilhosa. Eu sou o Edu Zaidental, eu empreendedor, e faço esse café com o Edu toda terça-feira, 8 horas da manhã, para compartilhar minhas reflexões, meus insights, ou em Minas Gerais, como dizem, meus clarões, sobre a minha jornada de empreendedorismo. E o que é o empreendedorismo? Processo de colocar seu processo em prática, processo de caminho, de direção ao seu propósito de vida. E eu estou na mesma jornada que você. E é um prazer enorme ter você aqui comigo. Gratidão de coração mesmo. Tem sido um privilégio, um prazer ter você aqui comigo. Toda terça-feira de manhã. E o tema de hoje... heróis e vilões. Heróis ou vilões. E eu já tinha preparado um pouco esse tema, mas eu fui levar meus filhos na escola agora. Vou contar uma historinha pra vocês. Fui levar meus filhos na escola, como todo dia de manhã. E aí hoje eu tava dirigindo o carro e tal, e aí eu tava saindo da escola, mega trânsito, 9 de julho ali, é cerca da 9 de julho. 9 de julho tava um pouco parada. Tive dificuldade de sair, aquela fila de carros. E aí teve um outro carro que... Sabe aquela que dá uma puxada pela esquerda, assim, e tenta ultrapassar, tipo, 2, 3 carros, assim? E parou do meu lado. E aí tentou entrar na minha frente. Me veio aquela raivinha, né? E falou, eu não vou deixar entrar, mas de jeito nenhum, né? Empurrei o carro não, encostei o carro quase no carro da frente e, dito e feito, não deixei entrar. Tava orgulhoso de mim mesmo. Espertona, espertão, sei lá qual era o gênero. No final das contas, não vai entrar. Né? 5 metros na frente, tô na fila de carro, de novo, né? Na mesma fila. E aí tem um carro que vai me cruzar, assim, ó, na minha frente, assim, ó, né? Porque tem uma rotatóriazinha, assim, a pessoa pode entrar na minha frente. São aquelas pessoas que, de alguma maneira, param em fila dupla, deixam os filhos, e aí fazem a voltinha e entram na fila de novo. Outra vez, sensação, cara, não vou deixar entrar, pô. Pelo amor de Deus, né? Cara, tô aqui na fila, não é justo. E aí eu fui encostando o carro, e aí, aí nesse caso era uma mulher, ela começou a buzinar, cara, com muita raiva de mim, né? E no final das contas ela não ia entrar na fila, ela ia cruzar na minha frente para parar o carro num estacionamento, num escritório, né? Numa casa de escritórios aqui, que ficava à direita aqui, assim. Então ela ia, na verdade, só passar na minha frente. Ela tava muito com raiva porque eu não tava deixando ela passar. E aí, minuto que aconteceu isso, senti, mas eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu achei que ela ia entrar na fila, né? E aí me veio imediatamente a reflexão, mas a outra pessoa também que eu não deixei entrar, de repente não sabia. Também não tinha visto que estava um trânsito enorme na frente e que, portanto, ela achou que a gente estava parado deixando os nossos filhos e, portanto, ia passar na frente, né? Ou ele.
E é incrível como isso faz toda a conexão com o tema de hoje, né? Heróis ou vilões. E é incrível como eu, e provavelmente você, eu estou falando de mim, fui treinado a imediatamente julgar herói ou vilão por uma atitude, por essa pessoa querendo passar na minha frente, ou a outra pessoa querendo passar na frente. E o quanto, a partir de um determinado, desse episódio do trânsito, o quanto, por termos observadores diferentes, por ângulos diferentes, pode ter sido herói e vilão. E honestamente, tanto faz, porque no final das contas somos todos, eu, você, herói e vilão. Esse tema foi trazido, na verdade, não por esse episódio do trânsito. Eu tive semana passada alguns cafés, né? Conversando com diferentes pessoas e tal, e tive contato com uma pessoa que está sofrendo muita dificuldade nas redes sociais porque está sendo muito detonada, né, nas redes sociais. Por um episódio que aconteceu na família, que virou público, e aí, portanto, de herói, a família virou vilão, mas no minuto seguinte, né? E aí eu me conectei com a história da Bel Pesce, por exemplo, e tantas outras histórias, né, nas redes sociais. O quanto, de uma hora para outra, a pessoa de herói vira vilão e de vilão vira herói, assim, em instantes, né? E como a gente está treinado com isso, né? E vindo da África, vindo da minha viagem para a Conferência Mundial Ubuntu, que eu fui, né, 2 semanas atrás, quem me acompanha aí semanalmente sabe, tem um dos aprendizados que o Mandela traz, que eu acho brilhante, né, na maneira como ele enxerga as coisas, que ele tem um livro chamado The Portrait of Mandela, que é o cara que escreveu, o autor que escreveu a biografia do Mandela, fez um livro falando dos aprendizados que ele teve ao conviver com o Mandela, para escrever a biografia dele. E um dos aprendizados que ele tira é o quanto Mandela julgava uma pessoa pela jornada inteira dela, e não por uma atitude, por um movimento, por um... né? Então ele falava, por exemplo, né, os guardas, que eu já mencionei aqui no Café com o Edu da semana passada, da semana retrasada, o quanto ele julgava a história do guarda pela história inteira, né? E não por aquela, de repente, atitude que ele teve na prisão, em torturá-lo, inclusive, né? Porque muitas vezes esses guardas machucavam, torturavam e tal, e o quanto o Mandela foi desenvolvendo uma capacidade de julgar a pessoa pela jornada inteira dela. Outra inspiração, heróis ou vilões, heróis e vilão. Vilões. Herói e vilão. Os filmes, né, que estão saindo já há um certo tempo, justamente dos heróis e dos vilões, né? Exemplo de Guardiões da Galáxia, que eu assisti esse final de semana de novo, né, passando aí em algum canal, onde Guardiões da Galáxia, não sei se vocês assistiram, mas quem assistiu, chega no final, tem uma cena para mim memorável, né, onde depois que eles salvaram o universo, salvaram a galáxia, né, e aí eles entram na nave deles e o protagonista do filme, ele vira e fala, bom, beleza, né, e aí fala para os companheiros, né, nós vamos fazer o bem ou nós vamos fazer o mal? E aí ele responde, eu vou fazer um pouquinho de cada. E aí eles saem com a nave, né? E eu acho brilhante isso. Ou mesmo Malévola, né? Pegando o exemplo de Malévola, onde mostra um trecho da jornada, né? Então pegando aí a história do Mandela, né, um pouco esse olhar do Mandela de julgar pela história. Quando você pega, né, o filme da Malévola mostrando um trecho da vida dela, mostrando que ela também teve atitudes
ditas positivas, né? Ou julgamentos positivos. Mas, obviamente, ela também foi uma vilã. Ela foi também a bruxa, né? E eu quero despertar, e para mim me tocou muito esse tema, galera, porque a gente está em um ano e num momento do planeta, e num momento do nosso país, e num momento da nossa cidade de São Paulo, mas do planeta, muito delicado. E essa história de vilão ou herói, vilão e herói, é chave. E vou trazer dois assuntos muito latentes nesse contexto. O primeiro, suicídios, né? Tem acontecido aqui na cidade de São Paulo alguns suicídios em algumas escolas de crianças, ou jovens, na verdade, adolescentes, se suicidando. E aí você olha nas redes sociais, efetivamente um debate sobre quem é herói e quem é vilão dessa história. E a gente genuinamente reconhecer que cada um de nós, eu, você, tem herói e vilão dentro de você, é um ponto de partida sensacional para a gente criar um processo de aprendizagem e começar a transformar a nossa realidade. Hoje eu estava lendo no estado de São Paulo, a segunda maior causa de mortes do planeta já é suicídio. Cara, tem alguma coisa errada. Que espaços que a gente vai estar tendo de conversas, de diálogos, por exemplo, um desse daqui. Por exemplo, essa reflexão que eu acabei de fazer hoje de manhã no trânsito, lá que eu contei para vocês. O quanto tem herói e vilão dentro de você, né? Dentro de mim. E a minha capacidade de olhar para isso e a minha capacidade de, inclusive, dialogar, conversar a respeito disso. E o quanto na nossa sociedade, nas empresas, nas escolas, a gente não tem espaços de conversas mais. Aliás, faz bastante tempo. E olha onde a gente está chegando. A gente tem espaços para estudar matemática, física, química, português. A gente tem espaço para discutir os projetos, os planejamentos, o PNL, o demonstrativo de resultado, e assim vai. Agora, quais são os espaços que a gente está tendo de diálogos, de mostrar o quanto eu estou sentindo, como eu estou me sentindo, que aprendizados que eu estou tendo sobre mim, sobre as nossas relações? O quanto de espaço eu estou tendo para refletir sobre quanto herói e quanto vilão eu sou e o que eu posso aprender com isto. Certamente a história dos suicídios é uma história que precisa ser olhado. E é por isso que eu defendo tanto, e faz 10 anos que eu tenho me dedicado de corpo e alma ao empreendedorismo. Eu acredito fielmente que as escolas e as empresas precisam investir em empreendedorismo. E o que é empreendedorismo? É a capacidade de se olhar, olhar as relações e aprender com elas, para que a gente possa efetivamente cuidar da gente, e aí, portanto, a gente vai criar realidades diferentes, relações diferentes com você mesmo, para não resultar em um ato de tirar a vida, como também em relações do ponto de vista de construção sociais, diminuir a desigualdade, ter climas de empresas e de trabalho, de escola melhores, e de famílias, e assim por diante. Eu acredito fielmente no empreendedorismo e vou continuar com essa bandeira trabalhando diariamente, e é muito legal ver esse movimento acontecendo aqui, porque a gente pode, cara, ir se juntando e espalhando isso. Eu tenho tido o privilégio de criar espaços de conversas dentro de empresas e agora dentro de escolas também. Eu e a Jo, inclusive, a minha esposa, a gente tem tido o privilégio, a honra de poder começar a criar um espaço de conversa, por exemplo, dentro de uma escola. E o quão poderoso é isso. O quanto estamos carentes de poder ter espaços de falar sobre a gente, sobre as nossas relações, sobre como eu estou me sentindo e assim por diante, né?
E finalmente, eu queria trazer aqui uma outra reflexão. Nessas histórias de heróis e vilões, o quanto a gente está prestes a entrar em eleições presidenciais e de governo e de Estado no Brasil. E o quanto a gente continua, e eu digo por experiência própria, o quanto eu continuo à busca de um herói ou de um vilão. E todos os candidatos, porque todos são heróis e vilões. E de novo, pegando a experiência do Mandela, vamos julgá-los pela jornada de vida deles. E, portanto, aqui tem um pedido da gente estudar. Vamos estudar a jornada de vida, o que eles estão falando, o que eles estão prometendo, o que eles já fizeram na vida deles, que orna com as palavras deles, para a gente poder escolher seres humanos. Porque depois de ter tido o privilégio de decantar a minha viagem para a África do Sul, eu acho que o maior aprendizado disparado que eu tive nessa viagem é We are all human beings. Nós somos todos seres humanos. Todos. Independente de onde você nasce, de que cultura você vem, somos diferentes sim e também somos iguais, porque no fim somos todos seres humanos, com o dito luz e sombra dentro de cada um de nós. E aí a reflexão que eu faço é, bom, beleza, e eu faço o que com isso, com essas reflexões todas, Edu? E eu também faço essa pergunta para mim, e eu acho que aqui me vem algumas coisas que eu já inclusive falei, né? Primeiro, a nossa capacidade de se olhar, né? A nossa capacidade de aplicar o empreendedorismo com a gente mesmo. De deixarmos de ser sujeitos muitas vezes da nossa vida para sermos objetos. Quer dizer, a gente conseguir fazer esse movimento e conseguir se enxergar o que você está fazendo. Segundo, espaços de conversa, espaços de desenvolvimento nas empresas, nas escolas, na sua casa, com a sua família, espaços de diálogo com os filhos, com o marido, com a mulher, com os pais e assim por diante. E finalmente, o nosso cuidado nas redes sociais, nas nossas comunicações, nas nossas atitudes. Por exemplo, pegando um exemplo hoje, quando eu comecei o meu Café com o Edu aqui com vocês, falando sobre o trânsito. O quanto, muitas vezes, a atitude vem já imediata, porque eu julguei fulano de tal como vilã ou vilão. E o quanto, cara, vamos, né, quando compartilhar alguma coisa, e eu digo isso por mim também, tá? Não estou dizendo que eu faço, né, isso. Muitas vezes, cara, né, naquela emoção, a gente, vamos olhar por outra perspectiva também esta pessoa e vamos, de alguma maneira, tentar julgar pelo conjunto da obra e não por um ponto específico. Acho que essas são um pouco as reflexões que eu queria trazer aqui para vocês. Heróis ou vilões, heróis e vilões, herói e vilão, sou eu, é você e é você. Certo? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Lili, querida Lili, aí, faz tempo, hein? Sair do paradigma da dominância e começar o paradigma da abundância, não é, Edu? É isso aí, Lili. Esse paradigma da abundância é o paradigma da abundância e da suficiência, né, Lili? É um super caminho, né? Camila Junqueira escrevendo aqui, bom dia, Edu, acho que o espaço de diálogo e acolhimento não existe na prática. Há uma intenção que exista, mas na prática as escolas e as empresas não dão conta disso. Mas deveriam, uma vez que passamos a maior parte do tempo nesses lugares, sem dúvida, cara. E acho que é dever, trabalho nosso de provocar isso, né? De trabalhar com isso, né? De provocar nas escolas, nas empresas, nos ecossistemas que a gente está presente, né? Acho que isso é fundamental. A Andréia Félix escrevendo aqui na página da Rede Ubuntu. E aí eu vou por aqui, assim, aí vocês conseguem me ver aqui, ó. Bom dia, ótimo tema. Em várias situações vivemos neste contexto, vale sempre o bom senso. E perguntar sobre, antes de qualquer julgamento, e se fosse comigo? Isso aí. Nos transformarmos de
sujeitos para objetos, né, Andréa? Acho que é um pouco essa a linha, né? E a Lu escrevendo aqui, ó, diálogo exige capacidade enorme de ouvir, escutar, né? Ouvir nossos filhos, nossos alunos, nossos colaboradores, nossos amigos. E é isso aí, Lu. E aí, adicionando a isso a nossa capacidade de escuta, e aí, essa semana começa mais uma jornada do coaching ontológico lá no Chile. A galera tá indo para a conferência, a primeira conferência, então boa sorte para os 230 participantes da conferência do Chile, entre eles mais ou menos uns 30 brasileiros, turma lotadésima, e lá é uma super prática de escuta. Lá eu tive um PhD em escuta, e aí escuta não só do que as pessoas falam, mas dos silêncios, do corpo, das emoções, da intuição, tudo isso tem a ver com essa escuta. Né? Uma coisa que eu aprendi muito no ACP o ano passado é que julgar nós vamos julgar, né? Que julgamentos fazem parte do nosso processo. Inclusive do jeito que a gente funciona. Se você não julgasse, você não teria capacidade de se vestir hoje pela manhã. Agora, dado que a gente julga mesmo, a importância da gente conseguir diferenciar o que é um julgamento de um fato, de um fenômeno, separar o que é fenômeno do que uma explicação. Acho que isso é um puta exercício. E acho que é uma prática também. Acho que um super exercício da gente conseguir sair dessa história de heróis e vilões. Ir para o paradigma da abundância, não é mesmo? Então é isso, galera. Super obrigado pela tua presença aqui comigo em mais essa manhã de terça-feira. Uma ótima semana para vocês. E boas reflexões sobre herói ou vilão. Herói e vilão é o que somos. Linda semana. Até na terça-feira que vem é feriado. Não estarei aqui. Então só na outra. Semana que vem, então, break do Café com Edu. Mas a gente está aí nas redes sociais. Você pode sempre me seguir e estar conectado comigo na minha página aqui no Facebook, no Instagram. E em breve, aguardem, site do Edu. Eu vou ter um site. E aí, vai vir aí. Obrigado de coração, obrigado a todos vocês. Linda semana, ótimo feriado para quem está aqui no Brasil e para quem está abroad. Ótima viagem também para vocês. Uma linda semana, ótimas reflexões e ótimo empreendedorismo para todos nós. Beijo grande, valeu, tchau, tchau.